Tá lá, Super Esporte ao vivo, quarta-feira, 3 de dezembro de 2014. Odílio Rodrigues fala pela primeira vez, já como presidente do Santos, e dá uma alfinetada no antigo aliado Luiz Álvaro de Oliveira e defende Leandro Damião. Nesse sábado tem eleição no Santos. O Palmeiras bate o pé e o Ministério Público libera o Allianz Parque na última rodada. Libertadores da América pode ter clássico paulista, sim senhor, na primeira fase, será? Corinthians e São Paulo? A gente te mostra como ficou o sorteio de grupos da competição, que aliás é de deixar qualquer um confuso. Vamos falar agora de Copa Sul-Americana. Hoje tem o primeiro jogo da decisão. O Atlético Nacional da Colômbia, que derrotou o São Paulo nos pênaltis, enfrenta o River Plate da Argentina, que eliminou o arquirrival Boca Juniors por 1-0 em pleno Monumental de Nunes. O jogo de ida será em Medellín, na Casa do Nacional, no estádio Atanásio Girardot. As duas equipes entram em campo às 10h15 da noite em busca do primeiro título da Sul-Americana. A partida de volta vai ser no dia 10 de dezembro, no estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires, Argentina. Bom dia, Esboril! Bom dia, Anitta! Né, bom vovó? Oi, Esboril! Bom dia, Anitta. Bom dia, Vovó você em casa acompanhando o Super Esporte. Vovó adora a Cris. Foi outro dia na sua casa fazer um picadinho de carne, né? Ela estava me contando. Não? Tudo bem com você, Anitta? Tudo. E com você, querido? Tudo ótimo. E aí, expectativa para esse jogo aí da Sula, da Dona Sula? Olha, um belo jogo, né? Aliás, o River Plate, na minha opinião, o favorito para esse confronto. O Atlético Nacional derrotou o São Paulo nos pênaltis, foi suado, aquela coisa do Allan Kardec. Acho que o River Plate é muito mais time que o Atlético Nacional. Vai definir em casa, no Monumental de Nunes, que é muito parecido com o Morumbi, aqui em São Paulo. Enfim, acredito que o time argentino leve vantagem para esse confronto, um confronto muito legal, que deveria ter um brasileiro aí, né? Mas, enfim, a Copa Sul-Americana não trouxe essa grata surpresa pra gente esse ano, né, Anitta? O Ruiz é o nome, né? O cara que arrebentou com o São Paulo. Que ódio. Enfim. Nas duas oportunidades, aliás, né? No jogo de ida e de volta, o tal do Ruiz ficar de olho no bofe. É verdade. Bom, vamos falar da Libertadores. Ontem foram sorteados os grupos da Libertadores 2015. Alguns clubes ainda não foram definidos porque os campeonatos nacionais ainda não terminaram. Mesmo assim, o grupo 2, o do São Paulo, já está definido como o da Muerte. Dependendo de quem ficar com a quarta colocação do brasileiro, Corinthians ou Internacional, terão pela frente na pré-Libertadores um clube colombiano. Vamos aos grupos. No grupo 1, o cabeça de chave Atlético Mineiro terá a companhia de um time colombiano ainda não definido, além do Colo-Colo do Chile e do Atlas do México. No grupo 2, o da Morte, o atual campeão São Lourenço enfrentará o São Paulo, Danúbio, do Uruguai, e o vencedor do confronto na pré-Libertadores entre Corinthians ou Inter e uma equipe colombiana ainda não definida. No grupo 3, encabeçado pelo Cruzeiro, estão também o Mineiros de Guaiana, da Venezuela, Universitário de Sucre, da Bolívia, e o ganhador da partida da pré-Libertadores entre o argentino Huracán e um time peruano ainda não definido. No grupo 4, o Emelec jogará com o terceiro colocado do Brasileirão, Inter ou Corinthians, além de uma equipe chilena não definida, e o vencedor do jogo da pré-Libertadores entre Morelia, do México, e The Strongest, da Bolívia. Isso daí é a confusão pra gente entender, vovó. A gente lá embaixo na redação, os meninos, a gente escrevendo off, a Carol, o Vinícius, o Rodolfo. Que confusão que é sempre todo ano. Mas sabe o Rodolfo qual é o problema, falando, todo ano é a mesma confusão. A confusão é a Comebol, tá mais do que na cara isso. A Comebol come bola? Enfim, aí são imagens do sorteio que foi realizado ontem em Luque, no Paraguai. Acabou de madrugada. Se você entendeu mais ou menos os grupos do brasileiro, que a gente acabou, dos brasileiros na Libertadores, que a gente acabou de mostrar, enfim, o que terá vida mais fácil? O Cruzeiro. Sim. Né? O Cruzeiro terá vida mais fácil. Ele está no grupo 3
teoricamente, né? Não vamos contar com o ovo, né? Antes da galinha botar ele. Opa! Né? Enfim, mas o Internacional ainda precisa de um resultado no final de semana para ver a colocação ali do grupo 4. O Atlético Mineiro pegou um grupo dificílimo com o Colo-Colo do Chile. Enfim, é um grupo, o Colo-Colo sempre traz emoções, o Atlas do México também é um time forte, ainda espera um segundo colocado da Colômbia. A equipe do São Paulo, que como você disse no VT, traz um confronto mais efusivo nesse grupo que teoricamente é o grupo da morte, com o São Lourenço, que é o atual campeão da Argentina, o Danúbio e aí o Corinthians, teoricamente. A última vez que tivemos um confronto entre paulistas na Copa Libertadores da América, na primeira fase, foi em 1999. Um Palmeiras e Corinthians. E aí o que aconteceu, Esboril? Naquele ano o Palmeiras foi o campeão da Copa Libertadores da América. Nossa senhora, faz tempo, hein, que só o Palmeiras tem essas boas lembranças, faz tempo que a gente não tinha um confronto de primeira fase da Copa Libertadores da América entre paulistas. Então é muito interessante, será muito interessante se o Corinthians confirmar no final de semana essa posição no grupo do São Paulo. Enfim, já começa eletrizante a Copa Libertadores da América, mas vale destacar que o Corinthians, se terminar em 4º lugar, ele vai para pré-Libertadores, aí depois desse confronto que ele vai para o grupo do São Paulo. Ele não vai de cara para o grupo do São Paulo, então ele tem que disputar ainda a pré-Libertadores para depois ir para o grupo do São Paulo, tá bom? E aí, quem você acha que se classificaria deste grupo? Os 2 brasileiros, sem dúvida nenhuma. Sim? É mesmo? Sem dúvida nenhuma. No duro? Sem dúvida nenhuma. E o São Lourenço, o Papa? O time do Papa já ganhou uma, Rodolfo tá bom já. Rodolfo tá falando pra mim que o Papa vai passar o dia todinho rezando. Tem um amigo meu que gosta muito de times argentinos. Ele, com certeza, tá torcendo pro São Lourenço. Mas, eu acho que passam os 2 brasileiros. Tá bom. Bom, sábado é dia de eleições no Santos. Ai, que gostoso, né? 5 candidatos disputam a presidência do time da Vila para os próximos 3 anos. Odílio Rodrigues, o atual mandatário, falou pela última vez, Anitta, como presidente do Santos e aproveitou a ocasião para alfinetar o antigo aliado Laor e defender o atacante Leandro Damião. A reportagem é do Adriano Dolfi. O presidente do Santos fez um balanço dos 5 anos da gestão para citar a era mais vitoriosa do clube desde os tempos do Rei Pelé. Mas ele foi obrigado a responder questões como os 2 anos sem patrocínio master na camisa do Peixe e o atraso nos salários. O Santos não tem patrocinador master e não apareceu nenhum patrocinador master novo em 2013 e 2014. O grande evento era a Copa das Confederações e o Mundial. Todo investidor em marketing esportivo foi para a seleção, tiveram muitos programas e muitos eventos voltados para o Mundial, que era o grande evento, e clubes que nem o Santos, São Paulo e Palmeiras não tem patrocinador master. Eu converso com presidentes de outros clubes, todos os outros clubes têm dívidas, todos os outros clubes têm dificuldade de caixa. E eu penso que, mais uma vez insisto, isso só se resolve com o movimento coletivo de todos os clubes. Odílio Rodrigues comentou também as críticas que recebeu do ex-presidente do clube, Luiz Álvaro de Oliveira, e não poupou nas palavras. O Luiz Álvaro não tinha o direito de me criticar porque a gente estava fazendo redução de custos. E eu não tinha obrigação de telefonar para ele, porque ele nunca me consultou antes, quando ele nomeou, dizendo quais eram as pessoas que eu devia colocar ou deixar. O mandato se cumpre, mandato não se renuncia, quem pediu voto não renuncia a mandato. Quem pediu voto cumpre mandato nos momentos bons e nos momentos não tão bons. Então, a gente está cumprindo o mandato que era dele. O presidente, que deixa o cargo no próximo sábado, disse que tem esperanças em reaver o dinheiro da venda de Neymar. O Santos só entende que não tem mais nada a receber, pode falar isso com convicção, o dia que a gente tiver acesso aos documentos na relação Neymar Esportes e Barcelona, e desses 40, ou não sei quantos milhões são, não tiver nada que fale de transferência. Se a relação entre o Neymar e o Barcelona, a relação comercial, muitos contratos, referem-se só a luvas de salários, o Santos não tem nada a receber. Odílio deixa como legado uma dívida menor em relação à gestão Marcelo Teixeira, mas longe dos 400 milhões citados pela oposição.
Mas ele terá que pagar, nos próximos 2 anos, parcelas salgadas da contratação mais cara da história do clube, o atacante Leandro Damião. Os centroavantes vivem de gols. Ele passou uma fase ruim, sem fazer gols, evidentemente começou a ter uma cobrança muito grande, e aí assume importância o valor da contratação. Tem uma diferença, eu converso com o Mário Gobi. Mário Gobi tirou 42 milhões do fluxo de caixa dele para comprar o Pato. O Santos não colocou um tostão, a não ser €1 milhão para trazer o Leandro Damião. Esse é um parceiro que pagou. E o Santos tem 3 anos para que o Leandro Damião volte a jogar o seu futebol, e eu tenho muita convicção que ele volta, e o Santos vai mostrar que fez um bom negócio. Pois sim, como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Você acredita que Leandro Damião vai voltar a jogar este futebol? E a segunda pergunta, o Luiz Álvaro, quando ele não saiu por motivo de saúde, a princípio? Saiu. Teoricamente sim, né, Anitta? Ele estava muito mal de saúde, teve que ser substituído pelo Odílio, que cumpriu o mandato até o final, até esse sábado, quando a gente vai ter o novo pleito do Santos para definir o novo presidente. Mas, Anitta, acho que essa gestão cometeu 2 graves erros. 2 graves erros. O primeiro, ter vendido o Neymar e naquele rolo todo que foi, o Santos não recebeu quase nada, 40 milhões para o Neymar, enfim, um rolo que se estende até hoje, você viu aí na reportagem do Adriano. E o segundo erro foi ter contratado o Leandro Damião nesse valor, não ter contratado o Leandro Damião, porque o Leandro Damião é um grande jogador. Ele está vivendo uma fase ruim, enfim, mas acredito que se recupere. Mas acho eu que o Santos fez um investimento muito alto pelo jogador que é o Leandro Damião. Enfim, o Leandro Damião jogava no Internacional, era jogador da Seleção Brasileira na época, são 42 milhões de reais, enfim, é um dinheiro muito grande. E aí tá devendo dinheiro lá para os jogadores, isso, né? Paga um alto salário pro Leandro Damião, pro Robinho, enfim, e os jogadores estão com atraso de salário lá. O Santos não briga mais muito nesse Campeonato Brasileiro por nada, enfim, não fica nem lá em cima, nem lá embaixo, não vai cair, não vai subir, enfim, mas essa nova gestão tem que fazer um grande planejamento. E outra coisa, essa desculpa de não ter patrocínio por causa de Copa do Mundo, por causa de Copa das Confederações, já deu, né? Porque ou é incompetência de todo mundo não conseguir um patrocínio para trazer dinheiro para o clube, não é possível que não exista uma empresa que queira colocar a marca na camisa do Santos. Né, cara? Com o Robinho, com o Leandro Damião, enfim, com todo mundo. É conversinha para boi dormir isso daí, hein? Você acredita que os clubes estão pedindo demais, muita grana? Claro, estão pedindo. O Palmeiras disso? É assim, o São Paulo é assim, o Corinthians fechou com a Caixa Econômica, enfim, com um valor alto também, mas é uma empresa estatal. Agora, os clubes estão chegando pedindo demais. Mas com esse futebolzinho que estão jogando, a empresa não vai botar o nome na camisa ali, né? Então fica sem ninguém, aí não tem dinheiro, atrasa o salário, contrata jogador com futebol desse tamanho. Então e aí você acha que o ideal seria o clube diminuir um pouco o valor para conseguir um patrocinador? É isso? Claro. Tá, ponderação, né? Bom, semana decisiva, gente, no Palmeiras. Agora assunto sério, o Verdão joga a vida contra o Atlético Paranaense para fugir da Série B em duelo que vai ser decidido no Allianz Parque nesse domingão. Aê! Esse rapaz aqui, muito talentoso, Felipe Esboril, que está do meu lado, esteve ontem no Verdão e acompanhou a coletiva do volante Marcelo Oliveira. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. A equipe do Palmeiras voltou a treinar de forma fechada para a imprensa nessa semana. Que deve ser assim, trabalho duro até a última rodada do Campeonato Brasileiro diante do Atlético Paranaense em casa. A equipe do técnico Dorival Júnior terá que esfriar a cabeça até lá. E a ansiedade para não voltar à Série B pela 3ª vez em sua história. Uma semana importantíssima. Todo mundo sabe disso. Eu acho que tem que ser uma semana bem trabalhada. Não aquela semana também muito tensa, aquela semana com a cabeça muito preocupada, aquela coisa para que possa atrapalhar. Acho que tem que ter bastante responsabilidade. A gente sabe da situação, mas com alegria também. Trabalhar bem concentrado para chegar no domingo lá e as coisas correrem bem para o nosso lado e conseguir essa vitória. No ano do centenário, a equipe do Palmeiras brigou para não cair para a 2ª divisão. E caso permaneça nela, não vai comemorar nada. Você vestir a camisa do Palmeiras num ano tão importante do centenário, você ficar passando por essa situação,
Ninguém gosta disso. Isso aí é horrível. Acho que todo mundo, em qualquer trabalho, você se dedica para conseguir o melhor. E não tenho que comemorar nada. A gente queria outras coisas, uma outra história. Mas se chegou no final de 2014 tendo que vencer para ficar na primeira divisão, a gente vai enfrentar essa situação, mas com certeza não vamos comemorar nada. Realmente não tenho que comemorar, né, Esboril? Enfim, o Palmeiras treinando de forma fechada para a imprensa, os jogadores fazendo o técnico Dorival Júnior fazendo aqueles últimos ajustes antes da partida final contra o Atlético Paranaense, que você viu aí, ficará mesmo no Allianz Parque. Enfim, por quê? O Ministério Público queria transferir pro Pacaembu justamente por causa da segurança dos jogadores e por causa do jogo do Corinthians, que aconteceria no domingo às 4 da tarde também, só que em Itaquera. Por isso que o Ministério Público queria transferir esse jogo para o Pacaembu. Depois que a decisão foi tomada pela CBF do Corinthians passar para o sábado, aí o que aconteceu? O Ministério Público manteve o pedido para a CBF para que esse jogo mudasse de local por causa da segurança dos jogadores, porque você vê aí nas imagens, não tem grade. Não tem grade. Se acontecesse um rebaixamento, né? Se acontecesse um rebaixamento, os torcedores poderiam invadir, agredir jogadores, seria uma tragédia muito grande. Se acontecesse. Eu acho que não acontece. Mesmo assim, mesmo o Palmeiras se cair, enfim, não vai cair, eu acho, mas se caísse, não aconteceria nada demais. Enfim, os jogadores... eu não acredito, Esboril. Não, eu a acho gente que ia vive rolar em 2015, quase... Não, desculpe, Esboril, eu acho que os caras iam invadir o gramado e ia ter porradaria assim, senhor. O Rodolfo me lembrou muito bem aqui, o estádio ele é coberto de câmeras. E essas câmeras, quando o torcedor entra no Allianz Parque, passa na catraca, ele é focalizado, identificado, e se ele for fichado pela polícia ou tiver algum problema lá dentro do Allianz Parque, ele é retirado do estádio pela polícia ou pela segurança. Nisso? Eu fiz uma reportagem disso lá no Allianz Parque e eu vi como é que funciona esse sistema. Mas você acredita nisso? Acredito. Na quantidade de torcedores que vão eles vão saber. Eu tenho o ingresso. Com sangue nos olhos. Tem o ingresso, o cara sabe qual o ingresso, quem comprou o ingresso, qual o lugar que ele vai estar. Então a polícia vai lá e retira o cara. Isso eu acredito que vai acontecer se um dia precisar. É um sistema muito avançado e é utilizado pelo FBI nos Estados Unidos, em aeroporto e tudo mais. Enfim, é um sistema muito tecnológico que o Palmeiras tem lá na arena deles. Bom, domingo a gente já vai saber, então, se vai funcionar ou não. Isso, a punição não pode ser na hora, mas depois a polícia vai atrás do cara, se ele fizer qualquer tipo de coisa e tal. Sim. O Valdívia continua sendo dúvida para esse jogo, ele apenas correu em volta do gramado ontem, nesse treino fechado, a gente pôde apurar, junto com algumas pessoas ligadas lá. Tóbio também, né? Isso, o Tóbio também. Ainda é dúvida, o Valdívia que faz muita falta quando não joga no Palmeiras, o Palmeiras que só depende dele. Uma vitória contra o Atlético Paranaense, que já avisou que vai poupar alguns jogadores. Muito estranho, né? Muito estranho. Por que estranho? Porque é estranho, enfim. Você a última rodada. Não tô querendo dizer nada, só acho estranho. E aí eu acho que é no mínimo estranho, Anitta. Poupar, enfim. Aí ficou aquela coisa que o Atlético Paranaense tem uma briga judicial com o Vitória, por exemplo. O Vitória é um dos times que briga contra o Palmeiras nesse assunto de rebaixamento. Contra o rebaixamento. Enfim, se o Atlético perder, acabou. O Vitória e o Bahia estão rebaixados e, enfim, vamos deixar acontecer. Mas eu acho que o Palmeiras não cai, não. Bom, o Rodolfo, que é um palmeirense muito forte, diretor do programa, ele quer saber o seguinte de você. O que foi que o Palmeiras fez de errado durante esse ano inteiro para chegar a essa situação? A uma rodada de encerrar o campeonato, está se matando para simplesmente não ser rebaixado. Olha, na minha opinião, começou antes da Copa do Mundo, quando mandaram o Gilson Kleina embora. Tá. Que é muito amigo do Rodolfo também, o Gilson Kleina. Ele sempre apoiou o Gilson Kleina lá no Palmeiras. Mandou embora, contratou o Gareca, aí foi uma bola de neve. Trouxe argentino, trouxe jogador, não sei o quê, blá, 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 brigou para não cair, olha aí onde tá. Última rodada, pode ser que o planejamento tinha que ter sido feito Claro, não tinha que ter mandado o Gilson Kleina embora. Enfim, o Palmeiras estava em 6º lugar no Campeonato Brasileiro quando ele saiu. Enfim. Falando em planejamento, é uma coisa que o Corinthians podia pensar. Falando nele, né, 2014 está acabando, mas no Corinthians o elenco ainda trabalha para garantir um futuro melhor no ano que vem, né? Confira aí na reportagem do Alê Silvestre. O ciclo do professor Mano Menezes está acabando. Do dia
para a noite, ele não será mais o técnico do Corinthians. Ao que tudo indica, o último jogo no comando do Timão será o de sábado às 16h30 em Itaquera, contra o Criciúma. Na minha avaliação, o trabalho que ele está fazendo aqui é muito bom. Como eu disse, o ano inteiro a gente passou por reformulação e isso aí requer um certo tempo, né, para a equipe se encaixar. Mas, se eu não me engano, desde aquela partida contra o Atlético Mineiro, a gente não perdia um jogo, então isso aí prova o quanto o trabalho dele foi proveitoso aqui, se for dele sair mesmo. O ainda professor dessa turma não poderá escalar o zagueiro Gil, que está suspenso. O Anderson Martins deve ser o substituto, a fim de garantir o terceiro lugar na tabela e conquistar vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem. O Corinthians precisa obter um resultado melhor do que o do Internacional, que joga na mesma hora, fora de casa, diante do Figueirense. Por exemplo, se o Inter perder, basta ao Corinthians um empatezinho. Se o Colorado empatar, o Timão precisa da vitória. E se a equipe gaúcha somar os 3 pontos, aí não tem jeito, o Corinthians fica em quarto e vai mesmo para a pré-Libertadores. A gente queria sair com o título, né? Mas sabemos que, acho que todo mundo, o Brasil inteiro sabe que a equipe do Cruzeiro é disparada a melhor equipe do campeonato. Então a gente está fazendo de tudo aí para terminar o ano bem, buscar esse terceiro lugar ainda. Temos um jogo muito difícil em casa, então a equipe está se focando aí, está se preparando para fazer um grande jogo e terminar o ano bem. O que o Gil, o Mano Menezes e Companhia Bela mais desejam neste ato final, além, claro, do triunfo sobre o Criciúma, é ver um tropeço bem longe daqui. Tropeço do Internacional. Tropeço do Internacional. Acho difícil, mas enfim, o Corinthians já está planejando 2015, técnico novo, Guerreiro, será que fica ou não? Ainda essa definição não saiu, ele gostaria de um contrato maior, ganhando um pouquinho mais, o Corinthians valorizou um pouco, enfim, está naquela briga de decisão de renovação de contrato Corinthians e Guerreiro. O Corinthians que deve até o próximo dia 15 de dezembro anunciar o novo treinador, ou se o Mano fica, ou se outro nome chega. Não, já não está cravado que ele não fica? Não sei ainda, Anitta. Não gosto de confiar muito nessa história, não. Especulações dizem que Oswaldo de Oliveira, ex-técnico do Santos, é um dos nomes fortes para assumir o Corinthians em 2015. Ele assumiria, ou outro treinador assumiria a partir do dia 7 de janeiro, porque o Corinthians, no começo do ano que vem, tem uma pré-temporada nos Estados Unidos. Sim. E aí o que acontece? Esse treinador já começaria a trabalhar ali, colhendo os frutos plantados pelo técnico Mano Menezes em 2014. Abel Braga também é um nome que interessa, mas, enfim, é um técnico muito caro, acho que não viria não. Oswaldo de Oliveira, que está desempregado, pode ser um dos nomes do Corinthians para 2015, Anitta. Querido Esboril, você sabe que fim de ano, né, nos CTs, rola sempre uma confraternização entre imprensa e também ali os jogadores e tal, e não sei o que. Hoje o Silvestre está lá no São Paulo, né? Hoje vai ter um churrasco lá no São Paulo e, na verdade, eu estou falando do São Paulo, porque estamos vendo aí imagens do Rogério Ceni, camiseta e tudo mais. Esse fim de semana, São Paulo Esporte, o São Paulo vai estrear uniforme novo já para a temporada 2015 com a pênalti. Apesar das relações estarem mais estremecidas do que a vovó dançando funk. Mas eu tenho uma informação, viu, Anitta? O São Paulo rompeu esse contrato pro ano que vem e uma empresa norte-americana será a fornecedora de material esportivo do São Paulo pro ano que vem, tá? Então a pênalti fica até esse final do ano só. Mas está cravado isso? Pode escrever. É mesmo? Pode escrever aí. Rompeu? Enfim, o São Paulo também que busca... Mas foi por causa do burburinho todo com o Rogério Ceni? Todo aquele assunto todo. E alguns jornais hoje trazem a informação que o São Paulo estaria disposto a contratar o Paulinho, que está encostado no Tottenham, o mesmo do Corinthians, da seleção brasileira. Vamos ver. Nossa, aí sim. Vambora. Vamos. Gente, obrigada. Amanhã a gente volta, hein? Tchau. 10h30 da manhã. Hoje, 11h30 da noite, no Eu Nunca, Serjão Lourosa vai ser transformado em desenho animado. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.